O Fiuza citou no início aqui do nosso programa e nós vamos mostrar. O jornalista da Globo, William Bonner, não escondeu a emoção ao participar da apresentação da cerimônia de posse. Durante as 4 horas em que a Globo transmitiu o evento, Bonner demonstrou alegria em narrar a posse de Lula. Veja aí um trecho. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas, e bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. São imagens para a história. Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores e tivesse essa beleza. Navarro, até as nuvens ficaram mais bonitas, hein? Dizer o quê, né? Você nunca usou essa imagem, hein, Silvio? Não, essa você eu não nunca tem usei. tanta inspiração, não. Não, vou rever os meus. Mas veja, o que dizer sobre o Bonner? O Bonner se tornou uma caricatura, né? E com o tempo, ao longo dessa eleição, a gente viu bem que para onde o vento ia. O Bonner é a única pessoa no Brasil, inclusive nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal absolveu o Lula. Nenhum tribunal absolveu o Lula. O William Bonner absolveu. Ele disse, o senhor não deve nada à justiça. Lula foi reabilitado do ponto de vista jurídico, pôde disputar as eleições, limpou a sua ficha, mas não foi inocentado. Mas o Bonner inocentou. Então, o Bonner também é o retrato dos dias que a gente vê hoje, daquilo que a gente classifica, Augusto, de consórcio da velha mídia, como você se refere. A mídia, em grande parte, ela torceu muito para esse dia acontecer. Então, a festa de todos esses representantes do consórcio pode ser vista nas redes sociais deles mesmos, pode ser vista no ar. O Bonner transpareceu isso, mas não foi o único. Então, majoritariamente, né, não estou aqui dizendo que todos fizeram isso, eles torceram. Então, eles viram acontecer aquilo que eles mais queriam, né? Basta ver que o Bonner praticamente participou de um debate. Quando ele se autoconcedeu um direito de resposta num debate da Rede Globo. Todo mundo se lembra desse dia, né? O que dizer? Acho que é caricatura. Augusto, quer comentar? Olha, o Bonner, ele me lembra aquelas pessoas que amam ouvir a própria voz, né? Então, a gente percebe que ele fica feliz com a voz. Ele imposta a voz, né? E num dia como esse, missão cumprida, missão cumprida. Ele, por exemplo, ele ficou muito emocionado porque havia o céu estava azul, ele se referiu às cores aí, e as nuvens eram brancas. Isso é muito raro, né? Em Brasília acontece só todo dia. E ele se emocionou em vários momentos. Ele se emocionou, por exemplo, quando ele viu o povo entregando a faixa presidencial ao Lula. Eram pessoas de várias... representando segmentos da população brasileira, na opinião dele. E o Bonner, que é o ministro Bonner, desde que absolveu o Lula, também ficou emocionado, comovido. Ele deve ter ficado bravo ao saber, né, que isso foi publicado pelo Globo, que a catadora que entregou a faixa ao Lula, o Globo informou, os órgãos, as organizações do Globo informaram que ela tem 33 anos e é catadora desde os 14. Portanto, ela se tornou catadora no primeiro governo Lula. Primeiro governo Lula, que segundo o Lula acabou com a pobreza. Mas a empresa onde trabalha o Bonner também disse que a mãe e a avó dessa moça eram catadoras. Portanto, 3 gerações de catadoras, uma começou a trabalhar no governo Lula, as outras já estavam. Atravessaram o governo Lula, era no primeiro governo Lula, o segundo governo Lula e o governo Dilma. E o Lula diz que acabou completamente com a pobreza. Num país sem pobreza, você não tem catadoras. E o Lula recebeu a faixa de uma pessoa que, segundo o discurso dele, não existe. Então o Bonner vai comentar isso certamente. Ou ele diz que ela está representando uma atividade
que acabou, ou ele vai falar outra vez da beleza das nuvens de Brasília. Seguimos a rodada com Fiuza. Eu estranhei o William Bonner não ter falado a frase do Benedito Gonçalves, aquela que ele soprou no ouvido do Alexandre de Moraes: missão dada é missão cumprida. Essa era a frase certa para o William Bonner falar ao narrar, emocionado, a posse do Lula. Missão dada é missão cumprida. Porque ele usou uma sabatina, onde ele tinha que interrogar o candidato para fazer uma afirmação de inocência desse candidato, vergonhosa, não porque eu queira assinalar, arranhar a carreira do William Bonner, não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com ele, nunca me importei com o William Bonner. Mas ele fez questão de fazer essa afirmação, que deve ter sido muito ensaiada, para dizer: candidato, o senhor não deve nada à justiça. Isso é um momento vergonhoso do jornalismo, porque não é jornalismo. Ele está se prestando a uma outra coisa ali. Está se prestando a uma outra função, e essa função não é boa. Essa função não tem idoneidade alguma. Então, volto a dizer, o William Bonner tinha que ter falado: missão dada, missão cumprida, chefe. Ele tinha que ter feito isso. Porque ele fez essa frase, então, essa afirmação sobre o Lula, que o Lula depois foi repetir lá na quadra da Portela, da vergonha, né? O Lula foi a uma quadra de escola de samba, atribuir ao William Bonner, o Willio Bonner falou que eu não devo nada à justiça. Isso é a vergonha da vergonha. O Bonner não deve ter, enfim, né? Ele deve ser imune a esse tipo de sentimento, porque senão já tinha desaparecido da cena. E ele fez também uma outra coisa pior do que essa. Ele ficou fazendo um discurso que ninguém perguntou a ele, ninguém pediu a ele para fazer, mas ele fez. Quer dizer, ninguém pediu dentro do jornalismo, né? Dentro dessa coreografia, certamente pediram, certamente ensaiaram. Ele ficou dizendo que o sistema eleitoral brasileiro era inexpugnável. Esta linha, assim como diziam os ministros do TSE, presidente do TSE, ministros do Supremo. Ficaram dizendo o tempo inteiro que não precisava de atualização, que maior transparência exigida pela população na rua. Essa população que também o jornal do William Bonner não via ou chamava de fascista. Esses que foram se manifestar depois da eleição e continuam na rua há 2 meses, que ele diz que são golpistas, extremistas. É vergonhoso, né? Isso não tem nada a ver com jornalismo, isso não reflete a realidade. Isso é uma panfletagem de princípios inconfessáveis. Então, ele fez esse papel. Ele ficou dizendo que o sistema era seguro, e não é. E não é seguro. E a eleição mostrou que não é seguro, com uma avalanche de indícios de fraude, que o senhor William Bonner fez o papel de jogar para debaixo do tapete. De novo, com essa postura petulante, cínica, de ficar dizendo que quem quer resposta da autoridade eleitoral sobre os problemas óbvios das urnas, incongruência entre urnas de uma geração e de outra geração, dando desvio padrão a favor do Lula, isso é uma vergonha, isso é escandaloso, o mundo sabe disso, a Fox News sabe disso. E o William Bonner ficou fazendo esse papel de dizer que a urna brasileira, tudo bem, tudo ótimo e tal. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é ficar o tempo inteiro exaltando o Alexandre de Moraes, não usa esses termos, mas como se fosse o grande defensor da democracia contra o fascismo imaginário. E todas as ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes, como apontado pelo próprio Ministério Público, só encontram flores no jardim do jornal do William Bonner, né? Assim como essas nuvens que ele viu tão belas, porque deveria ter dito nesse momento: missão dada é missão cumprida. Antes de seguir a nossa rodada, vou agradecer a nossa audiência. Neste momento, 94 mil pessoas acompanham ao programa Oeste Sem Filtro. Saiba, você é muito bem-vindo por aqui. Ana.
Cris, eu queria trazer aqui, eu já li esse trechinho desse mais um, né? Mais um brilhante, uma brilhante crônica do nosso querido Guilherme Fiuza. Falar brilhante crônica, eu acho que até é pleonasmo redundância para o Fiuza, né? Mas ele escreveu essa crônica há 2 semanas na nossa revista Oeste. O título é Missão Cumprida. E aí, olha que coisa, você pode mudar os personagens que o diálogo ele continua fidedigno, leal à aura de tudo que está acontecendo no Brasil e desse nosso assunto, né? Vamos lá. Missão dada é missão cumprida, chefe. Ok? Ok? Só isso? Senta lá que o nosso eleito está chegando. Espera aí, chefia. Sabe que o trabalho que deu essa missão? Sei. Pois então, uma trabalheira dessa para no final ouvir um ok? O que você queria mais? Uns tapinhas no rosto? Você gosta de tapinha no rosto? Gosto. Tá bom, na próxima eu te encho de tapa. Na próxima? Não, eu quero agora. Agora não dá, querido. Estou te achando muito frio. É impressão sua. Não esperava passar em branco num momento como esse. Você não passou em branco, não. Te dei uma olhada de rabo, de olho, um tapinha na mão. Eu quero na cara. E aí segue uma crônica maravilhosa. Agora, nesse reino de projeto de poder, não é todo mundo que ganha tapinha, pelo visto. E aí os recalcados, os que querem mesmo um tapinha, têm que começar a elogiar as nuvens.